Aí. Então, pensando nisso aí, que todos nós já passamos por esse negócio de aquele descontão gigante maravilhoso, vamos pensar em 70% de desconto. Vamos 70% de desconto em alguma coisa. Beleza, mas em que? O que, que é 70% de desconto ou 70% de acréscimo, juros de 70% no total de um empréstimo? Então você pagou, depois de você pagar todo o empréstimo, você pagou um total de 70% a mais do que você pegou emprestado. Então essas coisas são coisas que a gente é acostumado a ver aí no dia a dia. Então, mas o que, que é 70%? Uma forma, uma outra forma, né, bonitinha para a gente escrever 70% é 70 sobre 100. Então, se vocês verem 70 sobre 100, é a mesma coisa que 70%? Sim, 70 sobre 100 é a mesma coisa que 70%. Beleza, 70 sobre 100 é a mesma coisa que 70%. Porém, é uma forma fracionária de representar aí os 70%. Mas claro que essa forma fracionária ela pode ser simplificada. Como que a gente simplifica? Sempre multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo valor. Mas como tem zero em cima, tem zero embaixo, eu acho mais fácil eu simplificar dessa forma aqui, que é mais ou menos eu falando que eu estou simplificando por 10, tá bom? Então, se eu estou simplificando por 10, eu corto um zero em cima, um zero embaixo. Então, isso daí pode ser escrito também, vou escrever dessa mesma cor, isso pode ser escrito também como 7 décimos. A partir daí, já não pode mais simplificar, tá bom? Mas, além dessas duas formas, a forma de percentual, a forma fracionária, existe uma outra forma que a gente também pode representar 70%. Qual seria essa forma? Vamos voltar para o preto. Para descobrirmos qual seria essa outra forma, a gente basta fazer o seguinte. Vamos pegar aqui 7 dividido por 10. Vocês sabem que não é possível, né? Porque o 7 é menor do que o 10, então não vai dar um número inteiro, vai dar um número decimal. Não sei se vocês se lembram, mas o número decimal é todo número que acompanha uma vírgula. E depois dessa vírgula, alguns números, tá bom? Número inteiro é aquele que não possui vírgula. Os números decimais é aqueles que possuem vírgula e números após a vírgula. Mas pensando nisso, vamos voltar aqui para o nosso foco. 7 não dá para dividir por 10. O que, que a gente faz? Zero e vírgula. Então a gente vai adicionar um zero aqui para ficar 70 dividido por 10. Porém, a gente tem que adicionar um zero e uma vírgula aí no nosso quociente para estar encontrando o resultado. Então, continuando, 70 dividido por 10, agora sim é possível, porque 7 vezes 10 é igual a 70. E 70 menos 70 sobra resto igual a zero. Então, 70% também pode ser escrito como 0,7. Então, todos essas formas que a gente acabou de colocar aí, elas são formas de escrever uma porcentagem, tá bom? A gente pode escrever como 70%, como 70 sobre 100, ou como 7 sobre 10, ou melhor ainda, como 0,7, tá bom? Então agora eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente, com base em um, como que a gente obtém o outro.
Vamos começar, mas antes deixa eu nomear eles aqui para que vocês consigam entender perfeitamente. Certo? Ele pode ser escrito como percentual, decimal ou fracionário, ok? Vamos lá, vou descer aqui. Agora vamos pegar com base os 70%. 70%. Vamos pegar ele aqui de base, os 70%. Então vai ser aqui os 70% como base. 70%. 70%. Mas, professor, se eu tenho 70%, como que eu vou conseguir descobrir que esse 70% ele equivale em forma de fração? Você sabe, você é o professor, você tem que saber, mas e a gente? Bom, pensando nisso, eu vou demonstrar aqui para vocês a forma mais simples que eu acho, tá bom? Se a gente tem aí um 70%, beleza. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, que a gente precisa aprender é que a primeira coisa que a gente precisa aprender é que qualquer número em forma de percentual, ele pode ser escrito como uma divisão por 100. Porque o nome já diz, né? Ó, 70%, 50%, 2%. Então é 2 a cada 100. A gente também podia pensar dessa forma. Então, 70% a gente tem que ter em mente que a gente sempre vai poder escrevê-lo como 70 sobre 100. Beleza. 70 sobre 100. Bom, isso daí é passando da forma percentual para a forma fracionária. E claro, para passar para a forma para passar para a forma decimal, basta dividir 70 por 100 ou simplificando, que é o que eu sempre opto por fazer para ficar mais fácil. Simplifica, então você só teria que dividir 7 por 10, que foi o caso que a gente fez acima. Porém, todavia, entretanto, e se eu tenho 7 sobre 10 e eu quero saber quanto isso representa na forma percentual? Pode? Eu quero saber quanto. Vai até lá? Enfim, se eu tenho 7 sobre 10 e eu quero escrevê-lo em forma de percentual, a gente vai ter que ter um raciocínio um pouquinho mais elaborado. Qual número que a gente multiplicando o 10 a gente vai obter como resultado 100? Bom, essa daí é fácil, né? Porque a gente sabe que se a gente multiplicar o 10 por 10, a gente vai obter 100. Porque 10 vezes 10 é igual a 100. Então, beleza. Aí a gente descobriu que se a gente multiplicar o 10 por 10, a gente vai obter 100. Certo? Isso daí a gente multiplicando por 10. Então, se a gente multiplicou embaixo por 10, a gente precisa multiplicar em cima também por 10. E a gente multiplicando em cima por 10, a gente vai obter 7 vezes 10 igual a 70. E a gente sabe que 70 sobre 100 é a mesma coisa que 70%. Não é? Isso a gente descobriu um pouquinho mais acima, né? Que 70 sobre 100 é a mesma coisa que 70%.
certo? Isso daí é passando, ó, o primeiro que a gente verificou foi aqui, passando da forma percentual para a forma fracionária. A segunda foi passando da forma fracionária para a forma percentual, ok? Deixa eu só adicionar uma observação aqui em cima, que aqui também a gente multiplica por 10. Certo? Multiplica em cima e embaixo por 10. Então, pensando nisso daí, agora só falta a gente descobrir aí como que a gente, a partir de um número decimal, o número decimal que eu vou utilizar é o 0,75 para ficar legal, para não chegar no mesmo resultado. 0,75. Então, se eu tenho aí um número 0,75, 0,75. O que é isso? Um número decimal. Por que é um número decimal? Bom, porque ele tem uma vírgula e depois dessa vírgula tem alguns números. Isso satisfaz a minha condição para ser um número decimal. Então, beleza. Se eu tenho um número decimal e eu quero escrevê-lo em forma de fração, eu vou fazer o seguinte. Eu copio esse número, certo? 0,75. Zero vírgula setenta e ele tem que ser aí uma divisão por 1 mais a quantidade de zeros que possuem igual números que possuem após a vírgula. Calma, calma. É 1 mais a quantidade de zeros tem que ser iguais à quantidade de casas decimais que a gente tem após a vírgula. Por exemplo, aqui 0,75, a gente tem o 7 e o 5, ou seja, são 2 números após a vírgula. Então, logo aqui embaixo, no nosso divisor, a gente vai ter o 1 mais 2 zeros, que é os zeros correspondentes aos números que tem após a vírgula. Se fosse 0,7, seria um número após a vírgula, então seria 1 e apenas um zero. Como são dois números após a vírgula, serão dois zeros acompanhando o 1. Bom, quando a gente faz isso, a gente cancela a vírgula. Então, essa vírgula, ela deixa de existir. Então, vai ser 75 sobre 100. Então, a gente já viu que um número percentual, qualquer número percentual, qualquer número, independente do número que seja, ele pode ser escrito em forma de fração. Então, se é 75 sobre 100, então 75 sobre 100 é a mesma coisa que 75%, não é? Então, isso daqui vai ser igual a 75%. Ok? Essa última bolinha aqui ficou estranha. Aí, 75%.